Boa tarde, colegas. Eu sou a Kátia, sou professora da Rede Pública Municipal de Rio Pardo, que é uma cidade histórica, uma das 4 primeiras do Rio Grande do Sul. Trabalho na zona rural, moro na zona rural, estudei a vida inteira na zona rural, respiro o clima de lá. Gosto bastante daquilo que eu faço, mas hoje eu vim para falar de uma experiência que deu certo, que é a das Olimpíadas, tá? Para iniciar a fala com o material das Olimpíadas, eu antes preciso contextualizar para vocês como é que surgiu essa história da literatura, tá? Porque eu trabalho com o ensino fundamental completo, eu tenho magistério, tenho a graduação em letras, então trabalho desde a primeira série, tenho experiência desde a primeira série, agora primeiro ano, até a 8ª série, agora 9º ano. Essa prática que a gente vai assistir é da 5ª série, agora 6º ano, tá? Que é a categoria poesia. Para trabalhar com poesia, eu primeiro me apaixonei por poesia. Não sei se vocês lembram, em 2008 foi o primeiro ano da Olimpíada. Era uma iniciativa do Itaú Social, não era ainda parceria com o MEC, em 2008 que aconteceu. Então, aconteceram algumas propagandas na TV e eu fui atrás disso numa lan house, porque para fora a gente ainda não tinha internet, tá? Logo, era muito mais complicado. Aí chegando lá na lan house, fiz a inscrição da escola e dei como endereço o local de onde eu estava fazendo, porque o correio também não funciona para o interior. Bom, logo, complicação. Para começar. E isso vocês vão entender o porquê dessa fala, tá? Ali no início, antes eu coloquei, né, que a literatura, primeiro a gente se apaixona, depois se entrega e a vida nunca mais é a mesma. Com poesia é assim. Com qualquer tipo de literatura é assim. Eu sempre gostei de ler e na minha escola de formação inicial, o livro ficava dentro da sala de aula porque não tinha espaço fora da escola. Então era uma estante de madeira e todos os livros que a escola tinha ficavam ali e a professora deixava que a gente mexesse sempre. E dava liberdade para a gente fazer com eles o que quisesse. E eu sempre gostei muito de ler. Meu pai e minha mãe não têm nem o ensino fundamental completo, mas são exímios contadores de história. E como eu venho da cultura fumicultora, então a gente passa muito tempo surtindo fumo nos galpões. A família se reúne para surtir o fumo. Logo, pai e mãe contam histórias nesse período. Então tudo isso foi despertando esse interesse, esse gosto, tá? Logo, a poesia não era muito o que eu lia. Eu geralmente lia narrativas. Quando eu fui para a faculdade, e aí eu fiz faculdade de férias, porque eu não tinha como viajar para fazer a graduação, então eu fazia nas férias, pela Unisc, a gente passava janeiro e fevereiro estudando, locava lá um apartamento entre amigos e voltava o restante do ano. Foi assim que eu fiz os meus 5 anos de graduação no regime de férias. Foi lá que eu aprendi um pouco mais sobre a teoria da poesia, enfim. Tá? Então, por isso essa questão de se apaixona. E eu me apaixonei pela poesia. O que a literatura fez por mim? Ela não me tornou escritora, que eu não tenho nem pretensão de ser, mas ela me tornou autora do texto. Quer dizer, não importa o gênero qual eu escrevo, poesia ou não, eu aprendi nas leituras que fiz a ser autora, a ter a minha opinião. E eu ainda construo isso. Dizendo para a Luciene, eu comentei com ela, me faltam às vezes ferramentas para separar o joio do trigo. Não é na primeira peneira que eu consigo fazer isso. Claro, eu ainda estou construindo algumas coisas no meu universo de leitora, mas foi a literatura que me deu isso. Me deu autoria dos meus próprios textos. Então, a questão da poesia. Dizer o que sobre poesia? Poesia não se explica. A gente sente. É sentimento. Não tem outra coisa a se dizer. Claro, há muito da teoria. Mas eu não vou ensinar poesia para um aluno de ensino fundamental
começando explicando o que é uma rima rica e uma rima pobre, se ele não sentir a poesia. E foi assim que começou o trabalho com a poesia lá nas séries, na quinta série de uma escola do Albardão. São 70 quilômetros de Rio Pardo, zona urbana, né? Eu digo Rio Pardo, a cidade. A zona urbana lá são 70 quilômetros, a turma que eu trabalhava. Bom, tem que entrar com poesia, fazendo sentir a poesia. Nesse meio tempo, eu nem sabia da existência de um caderno de informações, porque lá na zona urbana a Lan House fechou e o material que veio para mim da Olimpíada não chegou nas minhas mãos. E eu via pela televisão o concurso se desenrolando. E eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa sobre poesia, mas assim, que tinham determinados passos, que eles tinham pensado passos para a gente trabalhar, eu não sabia. Foi meio que intuitivo, assim. Foi pelo gostar e é por aí que eu vou pegar na galera e vamos lá. Então, começamos com o sentir. A primeira coisa que eu fiz com a minha galera, com os alunos, foi uma declamação. Nesse período também a escola estava sendo ampliada, a rede foi unificada e nós dávamos aula em um salão, assim, dividido por um TNT preto. Então os alunos chegavam de manhã e aí as turmas eram divididas pelo TNT. Aí eu esperei a galera e aí disse para eles: vocês podem me ouvir? Ok. Aí eu comecei. Poesia é brincar com as palavras, circulando na turma. Como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? José Paulo Paes. E aí foi a partir disso que eu comecei a entrar no mundo da sonoridade, porque eles já brincavam de rima nos jogos de roda. Bastava com que eles começassem a fazer o uso, a estruturar, e a gente foi fazendo isso. Eu percebi que eles retiravam muitos livros de poesia na biblioteca. Muitos. Dessa coleção, assim, que eu fiz questão de trazer, porque nem todos os projetos chegam na escola da zona rural. Às vezes eles ficam perdidos lá pela secretaria mesmo. Não chegam até a escola. Mas uma das coisas que chegou foi essa literatura em minha casa. É esse material que vocês vão encontrar, sem sombra de dúvida, em todas as escolas da zona rural de Rio Pardo. E embora o material não seja assim tão atrativo, não tenha uma qualidade, enfim, N coisas, os poetas que estão aqui são muito bons. Os temas abordados são interessantes. Só que eles pegavam porque os livros eram pequenos e não pela qualidade do que estava aqui. Por exemplo, eles tinham o convite nos livros e eles nunca tinham lido, mas já tinha circulado pela turma esse livro, que tinha o convite, no caso não era esse. A Boneca, do Olavo Bilac, que num outro momento eu declamei, já estava circulando pela turma, mas eles não lembravam de ter lido, porque eles não liam, eles só carregavam o livro, tá? Então a gente começou a partir disso a dar uma olhada no que tinha aqui dentro. Vamos ler de novo, vamos auxiliar a leitura agora com o ritmo, porque a poesia tem disso, né? Ela, por ser um texto mais curto, ela usa com qualidade as palavras, então ela exige do leitor um domínio maior da questão semântica do que está ali. E para a zona rural, alguns termos utilizados não são do dia a dia. Logo, eles não compreendiam. Daqui a pouco tu dá um ritmo ou faz um gesto e a compreensão acontece. Como é o caso da boneca. Deixando a bola e a peteca com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. No primeiro momento, eles compreenderam que ainda seria um nome próprio. Você entende? Faltava só essa questão. Então, era isso que faltava, assim, uma leitura mais tranquila, um ritmo, enfim. E aí a gente foi fazendo as coisas acontecerem. Bom, eu já estou atropelando as coisas aqui, mas enfim. Sentindo a poesia pela audição, que eu falei, a questão do brincando com as rimas, né, que tem...
Como é que é a história do... Por exemplo, vou pegar a Lu, tá? Luciene compra um pão na casa do João. E ela responde, quem? Eu? Eu não. Pois que? A Kátia. Daí todo mundo, a Kátia compra um pão. Então, brincando com a sonoridade, com essa questão da musicalidade. E foi assim que a gente começou a fazer. Aí brincando com o ritmo, com o som, para eles aprenderem um pouco mais sobre isso. Aí então surgem os acrósticos, para essa questão do significado. O primeiro foi o nome deles. Bem simples assim. Gente, eu peço perdão por não estar trazendo o material desses alunos, porque naquela época me faltaram a orientação e até bom senso de ir registrando o que os meus alunos faziam. Isso eu aprendi com o tempo. Hoje eu tenho registro de tudo, mas naquela época eu não tinha. Tá? Então, eu não tenho como trazer tudo à tona, assim, deveria ter feito isso, para provar para vocês o quão mágico foi a produção do poema que vocês vão estar lendo no final. Mas enfim, a questão dos acrósticos. Daí então a gente montou um sarau. Escolha dos livros retirados uma poesia que vocês vão declamar para a turma. Eles gostam tanto de me ouvir declamar, então vamos agora cada um. E aí surgiu um poema especial que é o Plutão, que é a história de um cachorro, de um menino, contado, narrado em forma de poesia, em que quando o menino morre, o cachorro desaparece da casa e é reencontrado no túmulo do menino, que ele sente tanta falta que acaba indo lá. Então, quando eles encontraram esse poesia, professora, poesia fala de coisa ruim também? Achei que fosse só coisa boa. Não, peraí, não existem sentimentos bons e ruins? Quando vocês leram, isso não causou uma determinada emoção? Seja ela tristeza ou alegria? Ah, sim, ok. Então, poesia é isso, é olhar para as coisas com esse olhar sentimental. Às vezes vai ter rima, outras vezes não, né? Mas o que importa é esse olhar do sentimento. Então a gente saiu pela escola, porque o tema da Olimpíada é o lugar onde moro. Só que para eu chegar lá eu precisava dar uma analisada. E eu não sou do Albardão, eu não era desse distrito. Logo eu não conhecia o distrito. Eu tive que conhecer as coisas a partir do olhar dos meus alunos que moravam lá. Daí a gente deu uma circulada, enfim, tinha determinadas coisas que me chamavam a atenção. Uma delas em especial era uma figueira com um coqueiro. Ai, eu adorava aquilo, eu estava sonhando com alguém que pudesse fazer uma poesia com aquela imagem lá. E não teve, ninguém gostou do que eu gostei. E aí, como não era para eu ditar, né, eu fiquei esperando e não aconteceu. Era uma figueira, daí um coqueiro saía do meio, eles se entrelaçavam. Eu, prof, já criei aquela história toda. Ninguém quis saber da figueira e do coqueiro. Mas, enfim, saiu outras tantas coisas, muito mais interessantes, talvez, para o olhar dos meus alunos. A questão da formiga, aqueles, né, do trabalho, coletividade, enfim, um monte de coisas. E a gente decidiu, no grupo, qual seria o texto que iria para representar a escola. Se eu tivesse escolhido o tema, talvez não tivesse nem chego ao material que chegou no final. Porque o texto do meu aluno, claro, naquela época, com 9, 10 anos, tem uma imagem, um sentimento muito forte. Dentro daquilo que eu trabalhei com eles, acho que ficou... Claro, essa questão gramatical, enfim, da língua estruturada, vocês vão ver que tem um monte de problemas ainda. Mas dentro do que eu propus para eles, eu achei o máximo, tá? A questão do uso do significado de sinônimos também, para a questão para o auxílio, né, no vocabulário. A produção da poesia. E essa questão das teorias, assim, que a gente entrou, mas muito rapidamente. Voltando ao sarau, a gente fez o sarau no salão, os pais foram convidados. Foi muito legal, porque foi um momento em que a gente interagiu, tá? E, de novo, eu digo, eu não tenho fotos desse período, que pena, que dó, sabe? Porque foi uma hora assim que os pais se encantavam com os filhos. Eu nem sabia que meu filho sabia essa poesia. Foi ele que escreveu. Capaz! Sabe? Essas coisas assim que eles... Foi uma hora bem bacana, bem interessante. E o salão
dessa nossa escola era também a igreja. Então a gente deixou exposto, porque aconteciam ali as missas, aquela história, toda a comunidade entrou em contato com esse material. Pode passar para mim. Não. Daí mandamos para a etapa municipal o poema do Gabriel Pinho dos Santos e fomos contemplados, agraciados a participar na etapa estadual, e eu não sabia de nada. Quando chegamos para a região sul, eu recebi uma ligação de Porto Alegre dizendo: "Tens a Cátia, CPF, taranana?" Sim. "Ótimo, eu estou te dizendo, estou te ligando para confirmar contigo, eu estou aí da Curitiba." Hã? Tipo, como assim? Como é que me acharam aqui no Brasil? Como é que eu vou parar em Curitiba? Você não fez um trabalho lá com o teu aluno assim? Fiz, mas como é que foi parar em Curitiba? Porque eu não tinha nem consciência de como as coisas andavam. E foi lá em Curitiba que eu descobri que tinha um caderno de orientação. Porque aí perguntaram: "Recebeu o material?" Não recebi. Mas eu acho que fui agraciada, assim, iluminada, que não foi tão fora a proposta, né? Deu certo. Enfim, fomos para conhecer a tal Casa Bicentenária, que só o aluno falava e que eu não conhecia. E foi nessa oportunidade aí que eu fotografei o que ele tinha antes narrado. E que eu pude trazer para vocês, tá? Foi neste dia que eu conheci a Casa Bicentenária do Gabriel. No lugar onde moro, existe algo especial. Uma casa bicentenária, um lugar sensacional. Fica em frente à igreja, este lugar histórico. Meu pai morou lá quando criança e explorou o lugar na sua infância. Antes, ela tinha sido uma escola. Também foi uma venda que se dividia com um galpão. Já viveu muita gente nesse lugar. Hoje dizem, mora assombração. Eu não acredito nisso, mas também não pago para ver. Sei que nela tem uma sala escura que me faz tremer. Tem um quadro com um retrato de um homem que não conheço. Essa imagem, penso que está lá desde o começo. Meu pai me contou, lá no lugar escuro, só ia quem não respeitava. E um dia para lá ele foi. O castigo foi duro e por isso ele chorava. Perto da sala escura, nasceu um pé de figueira, brotando da parede, como para contrariar a ideia de que nada vivo mora lá. O telhado luta contra o tempo, se apoiando nos galhos para não desabar. E o que mais gosto, o que gosto mesmo na casa, são dos morcegos, que às vezes vão. O que eles buscam lá é a alimentação. A figueira amadurece e os oferece comida de montão. Daí nesse dia a gente conseguiu pegar os morceguinhos. Ficou tudo tão escuro aqui, né? Mas realmente a casa era bem cheia de morcegos. Fico a observar estes animais medonhos que visitam esta casa e nas suas asas movimentam minha vida e alimentam os meus sonhos. Neste lugar intrigante, meu pai se criou, hoje sou eu, e sinceramente desejo que a magia deste espaço passe adiante, tornando a casa de 200 anos cada vez mais interessante. Aqui então, quando a gente foi a Brasília, foi a nossa recepção no hotel, tá? Nós chegamos como semifinalistas. Essa poesia foi a versão que a gente fez na escola. Daí neste dia nós recebemos orientação, eu com um grupo de professores, Gabriel com um grupo de alunos, e mexemos novamente no poema. Essa parte mexida eu não tenho acesso, porque foi construído para um concurso, logo a gente entregou tudo que foi mexido, mas a essência permaneceu a mesma. Pode ir.
Aqui, gente, eu tirei essa foto para mostrar o seguinte. Essa é a casa de 200 anos. E ao fundo, o galpão onde o Gabriel mora agora. Então, ele realmente está vivendo a infância dele naquela casa. Não foi uma coisa construída assim. Ele vive ali. Ele brincou ainda que ele gosta de pegar uma taquara, rachar no meio e fazer zunido do lado de fora, porque os morcegos saem. Eles são atraídos pelo som. Então, foi mágico. Eu jamais imaginaria um lugar assim. E quando ele foi premiado, que a gente recebeu aquela faixa do início, a própria comunidade ficou pensando, mas onde é que é essa casa? Mas é na frente da igreja de Santa Terezinha, mas eu nunca tinha parado para pensar. Daí foram olhar, é mesmo, tem uma figueira, sabe? Eles não tinham parado para pensar naquela casa. O Gabriel que descobriu. Aqui então a raiz, né? Que naquela época as construções eram feitas em barro, logo a semente germinou ali no barro, no meio dos tijolos, e a raiz agora está destruindo os telhados. E aqui então a gente foi visitar a casa com a escola. Levamos os nossos alunos para saber onde que era. Era isso. Daí eu deixei aqui um outro espacinho que eu queria mostrar para vocês. Enfim, chegamos a Curitiba e fomos para a etapa final em Brasília. Em Brasília, fomos recebidos de uma maneira ímpar, assim, o que mudou a minha vida até hoje. Quando a gente chegou lá, tinha grandes painéis com as poesias dos alunos na entrada do hotel Alvorada. Quem conhece a Brasília, é um hotel lindíssimo, assim, super chique. Assim, muito lindo. E daí a gente se encantou, entende? Pra mim, pra Gabriel, pra mãe do Gabriel, que jamais pensamos a possibilidade de comprar uma passagem aérea, que jamais pensamos a possibilidade de conhecer Curitiba, que jamais pensamos a possibilidade de conhecer o Distrito Federal. Isso foi mágico e mudou definitivamente a minha vida, a do Gabriel e a de todas as outras pessoas de uma cidadezinha chamada Rio Pardo, que não acreditavam ser possível isso acontecer. Tá? Então, feita essa publicação lá, a gente recebeu também esse material aqui. São as encadernações de todos os textos que chegaram na etapa final da Olimpíada. Hoje ela já tem 4 modalidades, mas em 2008 eram 3. Poesia, memórias e artigo de opinião. Eu sei que para algumas escolas foi distribuído. Eu não sei dizer se foi só estadual, municipal, como é que foi a questão, tá? Não sei dizer. Eu sei que foi distribuído naquela época, que tem toda uma coletânea dos trabalhos que chegaram ao final. A poesia do Gabriel é a primeira, que está na etapa de poesias aqui, tá? E depois, para falar desse momento mágico, eu trouxe algumas fotos. Eu não sei se é... Olha, Fernanda. Quando nós chegamos de Curitiba, nós fomos recebidos no gabinete do prefeito, que já era chique de doer. Essa é a mãe e o pai, esses aqui, a Renata, a mãe e pai do Gabriel, Gabriel, diretora, eu, prefeito, a nossa supervisora e o nosso secretário adjunto nos receberam, pararam na cidade, estava bem legal. Que entrega da... Pode passar. Isso aqui foi Brasília. Eu queria comentar assim, ó, que reuniram todos nós, antes de dizer os vencedores, né? E todos nós fomos agraciados com medalha. E isso eu achei ímpar, sabe? Porque não teve essa... Claro que os ganhadores da medalha de ouro foi depois, em outro momento, nós não chegamos lá. Nós ganhamos a prata. Mas é a prata que vale ouro. Vale ouro, sim. Aqui então a mãe do Gabriel, só um pouquinho. A mãe do Gabriel também, eles precisavam levar alguém, algum representante. E ela foi, e era o auge da colheita do fumo. Eles também são plantadores de fumo. Então, sair uma semana significa ter que pagar um peão uma semana, aquela história toda. Quando a gente chegou aqui em Porto Alegre, meu Deus, assim, foi muito legal. Ela dizia, quando que eu imaginei que eu ia sair da minha casa, vir para Porto Alegre?
Gabriel fez isso por mim e tal, pela função. O pai dele chorava, e eu mais ainda, porque eu sei o quanto isso foi importante para a vida deles, né? As dinâmicas, aí todos os alunos reunidos. Nós tivemos um encontro com o ministro. Campanha eleitoral. Pode ser passado. Deve ser assim. Foi a teve o mestre de cerimônia. Que não chegou muito próximo dos professores, mas apertou a mão de todos os alunos. Então, assim, eu acho que valeu. Pode passar. Aqui a chegada em Curitiba ficou fora da ordem, tá? Eles organizaram tudo de modo que a gente ficasse junto até aqui. Depois, aluno com aluno, professor com professor. E foi o primeiro momento assim que o Gabriel olhava para mim e dizia: e agora, professor? E agora eles? E agora, Gabriel? Vai, né? E eu fico fazer o quê? Olha, nesse momento os alunos já estão pro lado de lá, os professores pro lado de cá. Pode ir passando. Aqui então, as gaúchas, né? As gaúchas que chegaram à etapa semifinal. Nós tivemos um momento de entrega do relato do que foi feito. E foi um momento assim, muito valorizado porque é a autoria do professor. Eu lembro que uma das coisas que eles comentaram muito era essa questão da fala do professor, da tua autoria. Então fizeram uma questão solene e tal, tinha fotos, entregando relato. Foi muito valorizada essa questão de eu ser autor do texto. E os trabalhos em grupo, a Sônia, Gabriel com o material deles. Tá, daí aqui um outro lugar que a gente conheceu também, em um momento bem bacana, foi o piquenique, que foi feito com professores e alunos antes da premiação. Tá, então a gente foi todos pro parque, a gente se reencontrou de novo. A bolsa amarela. Aquela que cabe todos os sonhos. Sabe, dos bolsos mágicos? Pois é, ali cada professor escolheu um bolsinho e guardou o seu sonho. No final do trabalho com os professores. Aí eu fiz questão de registrar, porque meu sonho também ficou lá. Isso aí já era a premiação da etapa semifinal, Curitiba. Pode ir. Tá, daí eu queria só comentar assim que quando nós fomos pra lá, fomos premiados naquele universo todo. Eu pensei, meu Deus, só nós dois, como é que a gente vai fazer? Daí lá pelas tantas, daquela multidão toda, surge alguém do Banco Itaú e perguntou: quem é a dupla de Rio Pardo? Daí nós erguemos o braço e ele disse: pois eu gostaria de cumprimentá-los porque eu sou de Rio Pardo. Ele era gerente do Banco de Curitiba, a mãe professora aposentada de Rio Pardo, e nós fomos premiados justo na cidade em que ele trabalhava agora. Então foi uma coisa assim bem interessante também. Acho que esse é o final. Os três que foram para a etapa final. A bandeira do país. Não, nós estávamos do país. Nós estávamos na etapa regional, então no Rio Grande do Sul, com a bandeira como sempre. Não é do meu, mas é um país, eu estudei de escola. Coisa mais bairrista, né? Você vai dizer que não é legal. Tá, gente, então era isso que eu tinha para comentar e dizer assim que na prática de sala de aula, essa foi uma das premiadas, mas que não dá mesmo para diferenciar, separar o que é português de literatura. E principalmente essa que, depois desse material, a gente já fez outra, essa prática que foi lida há pouco tempo agora, que foi apresentada em Brasília esse ano, já foi por uma outra escola também da Zona Rural, essa foi da Casimiro, quando eu trabalhava lá. Esse ano a gente foi para uma prática da Olavo, também uma escola rural de Rio Pardo, e daí tem a ver com o projeto de escrita e produção de textos. É um assunto para um outro momento, mas também muito legal o trabalho. Tá? E dizer assim, ó, que a literatura primeiro tu realmente sente, te apaixona e daí tu contagia.
Não tem essa de dizer eu quero trabalhar português, literatura, mas eu não vou ler. Não tem como. Tá? Os meus alunos é quem tem que ler e ponto. Primeiro tu domina a leitura, te apaixona e depois tu contagia como qualquer coisa. Primeiro tu aprende a gostar, de verdade. E depois tu tem que dizer. Caso contrário, não tem como. Tá? Bem simples assim, eu sei que é bem simplista, desculpa. Mas é o meu jeito de ver as coisas, tá? Era isso. Maravilha isso, né, gente? Então, estão abertas essas questões hoje? Eu acho interessante assim, que trouxe uma coisa que, claro, a gente pode dizer de literatura, de histórias, né? E que sim, eu acho importante que o que a gente não falou de termos um bom livro, mas eu acho que essa paixão começa antes, como tu mesma disse, vem daquela história que é contada. Eu também tive essa experiência, né? Quando a gente é criança, a gente ouve histórias, nem todo mundo tem, né, essa cultura de um livro, da história que está no livro. Mas essas histórias mesmo da comunidade, às vezes a própria família, não foi o caso do teu aluno. É a história da família dele, é a história da infância do pai dele. Então, eu acho que isso é interessante, que aqui a gente pode ver que existem várias formas de a gente chegar na literatura, existem várias formas de contar histórias, né? E que eu acho fundamental, eu também falar sobre os magistérios, né? Séries iniciais e sacerdote. E a gente vê o quanto eles são apaixonados por histórias. E eles começam assim, ouvindo histórias, depois vão, né, com essa história da imagem. Quando estão maiores, eles vão fazer sucesso, né, vão começar a ler, e aí começam a fazer essas várias conexões, né. E eu acho interessante, eu queria, não sei se bem se pudesse também comentar, outras formas de trabalhar sem ser necessariamente só com imagem ou só sabe, mais sobre isso. Uma das coisas que é interessante eu ressaltar, assim, que muito disso que acontece nas minhas aulas é resquício do magistério, assim, ensino médio, tá? Foi um momento em que eu aprendi a olhar para o meu aluno pelo olhar lúdico, do prazer, tá? Que é um pouquinho diferente, não criticando, né, a questão da graduação, mas é que a gente na graduação é mais técnico mesmo, essa questão do dia a dia, da sala de aula, do prazer, da ludicidade veio mesmo do magistério. Então uma das coisas que eu costumo fazer sempre com os meus alunos, se a poesia é declamação, se é uma narrativa, é uma encenação. Assim, eu tenho N coisas na sala de aula, o professor é meio artista mesmo, tem que ser, sabe? Tem que meio que dar show mesmo. Porque senão tu não consegue aprender a atenção da gurizada. Olha contra quem eu tô lutando numa escola que só tem um mimeógrafo. Eu tô lutando contra uma TV, né? Tô lutando contra um celular muito mais moderno. Enfim, eu tenho que dar meu show, tenho que atender a minha galera. Então, outras coisas, essa contagem de histórias, eles adoram. Mesmo a oitava série. Tá? Mesmo a oitava série. Essa prática que a gente levou para Brasília agora foi uma história que eu comecei, eles me contaram lá fatos da vida deles e eu criei um personagem que era o João Pereira da Silva e coloquei no meu João Pereira da Silva todas as histórias deles. E eles ficaram encantados. Sabe, é um jeito diferente de fazer a mesma coisa. E aí tu encanta. Uma das coisas que eu comentei antes ali com o André, eu acho que foi contigo que eu falei do Érico, né? Que quando eu fui a Brasília, alguém disse Rio Pardo do Érico. E eu pensei, olha que horror. Sim, Rio Pardo do Érico. Eu lembrei. Rio Pardo do Érico. Daí eu cheguei a primeira coisa para os meus alunos. Gente, a nossa cidade é conhecida fora do Rio Grande pela obra do Érico Veríssimo. E nós, riopardenses, não lemos. Entende? Vamos procurar o Érico Veríssimo, não tinha nem na escola. Mas enfim, aí a gente conseguiu, né, o DVD, que já não é mais a mesma coisa, porque a obra ali tá bem. Mas tem um monte de coisas a serem feitas. Eu já sei que pro ano que vem essa é uma carência que tem que ser desfeita, porque
faz falta, sabe, para nossa identidade. Então, tem muita coisa possível. Não sei se eu te respondi dessa maneira ou não, mas... Não, eu tava aqui falando com a Marga baixinho, aí eu achei que devia falar alto pra todo mundo. Que hoje no almoço, eu não sabia que o teu PowerPoint era isso, e eu tava contando da professora que eu observo, que também se chama Kátia. Só que daí tu tava falando o tempo todo assim, a gurizada, como é que eu vou aprender a gurizada? E justamente uma professora, Kátia, que não trabalha com a gurizada, mas com adultos. E que tem outras competições, porque assim, ela precisa fazer eles entenderem que é melhor estar ali do que estar em casa vendo a novela. É melhor estar ali do que estar em casa com os filhos depois de um dia de trabalho. É melhor estar ali do que estar em casa descansando depois de um dia de trabalho para outro dia de trabalho. E assim, eu estava contando que eu assisti uma aula dela em que eles leram o poema Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. E no final ela disse para ele assim, isso era uma turma da primeira totalidade do fundamental, que pelas palavras dela não escreve, né? Eles têm bloqueio para escrever. E daí a tarefa era, escrevam o que vocês sentiram lendo o poema. E aí veio assim, ó, folhas e folhas. Cada um escreveu pelo menos uma folha de caderno. E aí eu falei assim, ah, Kátia, então, e daí tu vai pedir mais alguma coisa ou é isso a tarefa? Aí ela disse assim, não, isso é tudo que se pode pedir de um poema. E daí eu tava falando pra Marga aqui, baixinho, que, bom, hoje o que tu contou aqui, e essa experiência que eu tive com a Kátia, são assim as maiores aulas de como ser professora que eu já tive. Depois de toda uma graduação, mestrado. E bom, e aí eu falei pra Marga uma coisa, ela falou, não, fala alto. E eu pensei, bom, mas como é que a gente vai fazer? Vai falar com o governo federal? Mas enfim, tu não imaginava que tu ia sair de Rio Pardo e ir pra Brasília, então não custa falar e vamos pensar junto, né? Porque eu disse, seria muito legal na graduação ter uma cadeira, não sei se a cadeira eletiva, de repente, em que um professor concursado, obrigatório, em que um professor concursado se responsabilizasse a cada semestre, e a cada semestre, ou dividindo vários professores num semestre, não sei o que fosse possível, fossem convidados professores com boas práticas como essa para dar aula para graduação. Porque eu acho que é isso que falta. Obrigatório. E a Marga falou assim, não, mas você me dá um jeitinho. Eu falei assim, Marga, como é que a gente vai abrir um concurso, né? Federal, universidade. Mas assim, eu queria te parabenizar, Kátia. Obrigada, Eu te obrigada. convidar para esse concurso aí que vai abrir. Só um comentário, né? Que nós não... É bem mais difícil mudar um currículo do que reunir pessoas em torno de uma ação, né? Então, eu não sei se vocês receberam os panfletos, que eu não cheguei... Saiu o panfleto do GT, gurias? Já Saiu, tá. Sim, foi entregue na inscrição. Então, o GT tá aí, galera. É essa, a Não, mas a vontade Marga é já essa. disse que ela dá um jeitinho. É. Era pra eu falar alto. Mas isso que a Andrea colocou agora é um dos objetivos do GT, que é assim, nós não podemos, a nossa formação como professores no Instituto de Letras é excelente, nós não temos dúvida disso. E tem muitas coisas que nem tem condições de estar, porque são tantas coisas, né, no currículo. Mas nós, justamente por essa necessidade, né, a ideia do GT é justamente fazer isso. Vamos fazer ações, então não conseguimos fazer uma disciplina obrigatória, vamos trazer gente para dar oficina aqui dentro. Nós temos tanto espaço, né, tem espaço sobrando, tem sala de aula, tem isso aqui desocupado. E tem tanto professor apaixonado, nós vimos hoje, tá cheio de professor afim de conversar com a gente. Então, fica um convite reforçado por essa intervenção da Andréa, de que, então, com essa intervenção também eu percebo, assim, que realmente o que nós estamos querendo com o GT tem sentido, faz sentido, é necessário. E estão todos convidados a participar do GT. Gabi, desculpa, Gabi. Não, é interessante pensar a questão da criação e grade sala de aula. E no início dos 5 anos a gente vai faz.
texto narrativo e a metade haikai. Eu tive uma resposta muito boa dos professores do Estado que me procuraram para eu ministrar nas escolas, para que eles conseguissem entender o funcionamento do haikai e poder trabalhar em sala de aula o haikai. Porque é uma poesia muito primitiva. Aliás, a poesia é primitiva, né? E por isso ela é tão espontânea nas crianças. Porque é uma das formas mais antigas de expressão literária é a poesia. Né? Então, a questão do som, a questão não propriamente da expansão poética, né? A criança não vai atinar muito bem, mas a questão do som, do jogo das palavras, do jogo de imagens. Então, o haikai tem um ambiente maravilhoso de natureza, de parques, a própria casa, uma praça, monumentos, a própria casa do estudante, do aluno, né, proporciona um ambiente de produção de haikai, uma vez que o haikai é uma expressão poética ligada primeiramente à natureza. Né? Então fica a ideia do haikai, que tem uma procura muito grande para os professores, para que se pudessem levar adiante para as escolas, né? E tem inúmeras biografias sobre haikai, livros de haikai publicados de autores nacionais, Uma graça, foi muito haikai, grande. Dor Fernandes, Uma graça. mais grandes alguns, Guimarães Rosa. É óbvio que é Então, a uma gente tem abertura para fazer várias versões. um âmbito de produção de haikai. Ordem sintática totalmente. Muito bacana, é verdade. Pra Como eu garantir- mesmo falei no início, foi meio intuitivo, não nada foi muito pensado e estruturado, sabe? Realmente, o haikai é um material maravilhoso, é uma outra oportunidade. E o que eu acho bacana, assim, essa foi a minha turma de 2008. Funcionou assim, mas não é uma receita, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Porque, assim, cada turma tem a sua peculiaridade, a sua identificação. Tipo, o trabalho que eu fiz este ano na 8ª, que foi o que a gente levou a Brasília, percebendo a 7ª que eu tenho este ano, não se aplicará na 8ª do ano que vem. Sabe? Então, a primeira coisa é a gente realmente conhecer qual a clientela, quais os problemas, né, o que eles desejam, o que eles gostam. Porque primeiro tem que ir o que eles gostam, que daí tu realmente ganha a confiança e o interesse. Aí depois você vai colocando aos poucos o que você realmente quer. Tá? Que primeiro é assim, não adianta querer a ferro e fogo que não funciona com o adolescente. Primeiro tu atrai, tu apaixona, tu encanta e aí depois aos poucos vai conduzindo. E aí a gente chega lá. E temos agora Gabriela Silva, potencial oficineira de haikai. Vou ministrar na Feira do Livro uma oficina de haikais em 2 módulos, justamente haikais com imagens de Porto Alegre. Olha só aí, viu? Gente? Depois a gente pode trazer a Gabriela para cá. Graça, mas vocês falam. A gente pode trazer a Gabriela aqui para dentro da oficina de haikai. Andréia pediu a palavra e daí assim, ó, se alguém quiser mais falar, se inscreva durante Não, a eu ia só dizer assim, voltando e insistindo e sendo teimosa. Assim, eu sei que eu sou uma reles mestranda e não sei nada de políticas da universidade, etc e tal. Mas quando eu falei disso, eu falei bem sério e falei assim com uma coisa que partisse de uma iniciativa institucional, sabe? Assim, não como oficina, não como um GT, com isso eu não estou minimizando a importância de GT, nem de oficina, mas como uma coisa que esteja lá dentro do curso. Que nem a Ana Zatti estava falando mais cedo aqui, não é para os alunos que querem, tem que fazer, entende? E assim, tudo bem, não dá para mudar o currículo, eu concordo. Mas eu não sei, talvez nunca tenha se pensado e talvez um professor concursado possa tomar a iniciativa de ser responsável pela disciplina e convidar. Entende? Mas assim, eu acho que não pode ser algo opcional. Pra mim, esse é o problema. Todas as coisas importantes, elas estão como opcionais. Entende? E as que deveriam ser opcionais estão como obrigatórias. Então, eu só queria insistir nessa coisa de se pensar numa maneira institucional de pegar, assim, o que é uma aula prática? Uma aula prática é trazer quem está fazendo bem na prática para contar como é que está fazendo. É como eu vejo uma aula prática. E, viu, professores do Instituto de Letras, fica a dica. Não, eu só queria, porque a Kátia falou como se
todo mundo conhecesse mais essa iniciativa do Estado, né? Existe um site deles, se vocês colocarem no Google Escrevendo o Futuro, tá? Vão poder se associar a esse site e ter acesso a todo o material, por exemplo, poemas, memórias literárias e artigos de opinião. Da última vez também crônicas de finalistas dos certames. Esse material de instrução a que a Kátia se refere, ele pode ser baixado desse site integralmente, e ele não é um material de instrução exatamente, ele é uma sugestão de um conjunto de oficinas para ensinar a escrever poema e ler poema. Tá? Então ele tem um conjunto uma antologia, um conjunto de textos bastante bem dirigidos, se a gente tem uma turma com correspondência ano, faixa etária esperado, né? Enfim, Elias José, essa gente que escreve no gênero dirigido ao público infanto-juvenil, é uma boa antologia e uma sugestão de oficinas e de como se organizar para obter um resultado desse tipo, né? Quer dizer, essas coisas que a Kátia fez porque sabe dar aula antes de receber o material, tá? Estão lá sugeridas de uma maneira flexível e bastante apropriada, né? Então, se vai falar do lugar onde vive, tem que viver o lugar onde vive, tem que fazer visitas, tem que andar para lá e para cá, né? Vai trabalhar o poema também na sua materialidade. Tem toda uma insistência sobre aprimoramento do texto, quer dizer, o texto não vai estar pronto da primeira vez, e no poema do aluno dela, a gente vê que tem ali trabalho. Aquele certamente não foi a primeira versão. Não foi. De modo algum, tá? Então isso tudo está sugerido numa sequência didática e também para os outros gêneros. Crônica, memória literária e texto de opinião, tá? O conjunto do material é um conjunto de possíveis aulas em formas de oficina e uma antologia de textos no gênero e sugestões que têm a ver com relacionar esse gênero com a vida. Por exemplo, no de memória literária, a questão toda é organizada assim: se chama alguém mais velho para dar uma entrevista aos alunos, tá? Essa entrevista é preparada. E depois os alunos vão escrever o texto de memória literária, tendo lido muitos textos de memória literária, usando a primeira pessoa, como se fosse um entrevistado. Tá? E logo no início, a primeira oficina sugerida é que a escola organize um museu. Os alunos coletem objetos na comunidade, tragam, e a professora com eles organiza um museu da comunidade, com objetos. Eu vi, por exemplo, num estágio, alunos desenvolvendo esse trabalho, e eles tinham, por exemplo, uma chuteira de um jogador do Índia de 1930 e poucos. Vocês imaginem os guris desse colégio, com uma peça dessas no seu próprio museu. Entende? Estavam assim... Que isso? Que coisa mais chique! Tão chique é o negócio. Tá? Então, escrevendo o futuro. Esse material todo está disponível lá, pode ser baixado. Tá? Além dos cursos, né, Prof? Porque uma vez que você é sócio, né, não é sócio, mas participante do site, eles oferecem um dos cursos agora, cursos à distância. Um deles agora é sobre resenha, que até foi comentado ali no site que em menos de 24 horas não tem todas as vagas, mas enfim. Está sempre sendo oferecido curso sobre outros gêneros textuais, né? Bem bacana. Agora já tem internet. Tá? E eu fui designada tutora dela. Eu fui designada tutora dela para preparar o trabalho no seminário. Só fui 2 vezes. Então não precisa lembrar de olhar o site. Então, pessoal, vamos adiante. Então, muito obrigada, Kátia, pela apresentação. Gente, antes de me despedir de vocês, eu só queria comentar que este ano, mais uma vez, eu fui muito feliz da escolha da minha profissão quando eu ouvi do meu colega, o professor Luiz Alberto Jardim, quando nós voltamos de Brasília e eu lhe trouxe um presente, porque ele foi o nosso personagem-chave da 8ª série na produção, que de repente a Luciane um outro dia pode falar para você sobre. Ele disse assim para os meus alunos, chorando, que até o dia
1º de setembro, o ano mais importante da vida dele tinha sido o ano de 69. E que ele jamais imaginou que com aquela idade, né, 65 anos, alguma coisa de mágico fosse acontecer na vida dele. E que a 8ª série teve a capacidade de mudar para sempre a vida. A partir daquele dia, o ano de 2011 era o mais importante da vida dele. Só que ele não sabia que para mim também, pela fala dele. Tá? Então eu sou realmente apaixonada pelo que veio para mim, assim, pela minha missão. Obrigada.